Amados irmãos, em 1 Samuel, capítulo 1, nós temos a história do nascimento de um menino chamado Samuel. É um menino que torna-se o último juiz de Israel, o último da era onde não havia rei sobre Israel. O contexto do livro de Samuel, principalmente da primeira metade aqui do primeiro livro de Samuel, é o contexto dos juízes. Então eu peço que você volte um pouquinho as suas páginas, pule o livro de Ruth. No cânon judaico, o livro de Ruth está em outro lugar, né? Está lá junto dos escritos. Então o livro de Juízes é logo precedido, né? É continuado com o livro de Samuel. Então fica a leitura do livro de Juízes e logo em seguida se lê Samuel. Mas a história de Ruth também acontece no tempo dos juízes, e por isso que Ruth está aqui, neste cânon que nós temos na nossa Bíblia. E o interessante notar, no último capítulo do livro de Juízes, no último versículo, tem uma revelação aqui para nós que deve nos perturbar quando a gente vai ler as Escrituras. No versículo 25 do capítulo 21 de Juízes está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Deus havia construído um povo para si, para chamar de meu povo, e Deus colocou o seu nome sobre aquele povo. Aquele é o povo de Deus, o povo de Yahvé. Esse povo de Yahvé nasceu de um homem que era um idólatra, não conhecia o verdadeiro Deus, servia a outros deuses. O nome dele era Abraão, e Deus se revelou a ele e o retirou de Ur dos Caldeus até levá-lo à terra prometida. Prometeu aquela terra para ele, falou: eu vou te fazer uma numerosa multidão, e eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você, Abraão. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Daquele homem já envelhecido e de uma mulher estéril nasce Isaque. De Isaque nasce Esaú e Jacó. Deus ama a Jacó, e de Jacó nascem 12 filhos. Os 12 filhos de Israel originam numerosa multidão, organizada em 12 tribos, as 12 famílias de Jacó. E essas 12 famílias ou tribos de Israel são retiradas da escravidão do Egito com mão poderosa, com sinais e prodígios. Veem o poder de Deus, conhecem o verdadeiro Deus, e esse Deus os leva, através de uma longa peregrinação, até a terra que era prometida a Abraão, para que eles tomassem a terra e recebessem a promessa. Então eles entram na terra prometida, depois que Moisés é morto, através de Josué. E depois da morte de Josué, muitos juízes se levantam para julgar, direcionar, organizar aquele povo. Nesse tempo dos juízes, o povo se rebelou contra Deus, e o povo se tornou aquilo que ele era, rebelde, né? E diversas vezes ele desobedecia ao Senhor, e por consequência da sua desobediência, muitos males sobrevinham sobre aquele povo. Os filisteus os apertavam, os amalequitas os apertavam, enfim, toda a sorte de povos inimigos deste povo de Deus lograva êxito, avançava sobre eles,
e os levava a vários apertos e apuros. Muita gente morria, passavam fome, enfim, viviam miseravelmente na terra que eles foram chamados a viver cheios de prosperidade. Por que isso acontecia a eles? Porque eles pecavam contra Deus, eles se esqueciam da aliança que Deus havia feito com eles, de que eles deviam obediência a Deus, e enquanto eles fossem obedientes a Deus, eles prosperariam ali. Esta é a terra do povo de Deus viver da maneira que Deus quer que eles vivam. E eles não fizeram isso, eles não viveram conforme Deus queria que eles vivessem. Então os juízes tinham que se levantar, Deus levantava juízes para livrar Israel das consequências dos seus próprios pecados. Foi assim com todos os juízes que Deus levantou. Otiniel foi assim com Débora e Baraque, com Eude, com Sansão, apesar de Sansão ter complicado todo o seu ministério, Jefté e tantos outros que Deus levantou para livrar o povo que exclamava, que começava a chorar diante de Deus, depois de estar ali cercado por consequência do seu pecado. O povo ia bem, pecava contra o Senhor, se esquecia da aliança, se esquecia de adorá-lo, se entregava a idolatria, e ele começava a sofrer consequências. Daqui a pouco o povo estava sendo oprimido, estava sofrendo, e o povo clamava a Deus, Deus ouvia aquele clamor, enviava um juiz, o juiz resolvia aquele negócio ali, aquela opressão. Então eles ficavam lá 40 anos de bênçãos, 40 anos vivendo prosperamente, protegidos. Então eles se perdiam novamente, eles pecavam novamente, e Deus levantava um juiz, e foi assim o livro de Juízes todo. É assim o livro de Juízes todo. O livro de Juízes mostra um Deus misericordioso, um Deus que não abandona o seu povo, apesar de ser pecador, que sempre quando esse povo se humilha, se arrepende, Deus se volta com favor para esse povo. Mas é um tempo difícil, meus irmãos, um tempo muito difícil, porque no tempo dos juízes não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Era um tempo bastante difícil, as famílias estavam perdendo a sua responsabilidade diante do Deus da aliança, e cada um fazia o que achava mais reto, cada um tomava as decisões que achava mais legal, que achava mais oportunas, e a situação da sociedade, da vida das pessoas, do culto a Deus, era muito instável, e estavam cheios de pecados ali. Mas no meio disso tudo, o Deus daquele povo sempre separa aqueles que permanecem fiéis. E no meio de tanta desordem, no meio de tanta incredulidade e dificuldades, infidelidades, Deus separa uma família para ser fiel, a família de um homem chamado Eucana. Por isso o livro de Samuel começa: houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Parece que Deus vai levantar Eucana como um juiz de Israel, mas não é isso que ele vai contar aqui. Ele vai contar a história de uma família que permaneceu fiel, enquanto tudo ao seu redor era um caos, e como Deus usou esta família para operar o seu plano de salvação da nação que ele amava. Essa é a história de Samuel. Uma família fiel, usada por Deus para operar o seu plano de salvação.
Deus realiza a sua obra através daqueles que o temem. Então, no meio dessa confusão de infidelidade e incertezas, havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Em primeiro lugar, Deus usa homens que se esforçam em cumprir as suas responsabilidades diante dele. Este é um homem que subia ano a ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Versículo 3: todo ano Eucana levava a sua família até Siló. Eu Silo em algumas bíblias, né? Mas na Genebra ali já está Siló. Todo ano eles iam a Siló para adorar a Deus, por causa de um homem responsável. No tempo de Israel, aqui, as famílias eram todas patriarcais. O homem é o chefe da família, o mais velho, o pai mais velho é o chefe da família. Enquanto ele está vivo, todo mundo obedece a ele. Enquanto ele está vivo, os filhos vivem junto do pai. O pai é o provedor de toda a família. Então, como na história de Noé, né? A família de Noé, Noé achou graça diante de Deus, mas Noé não é sozinho, Noé é a família dele. Então, por isso, os filhos, os genros, né? Os filhos, as filhas, os filhos de Noé e os seus lá genros, noras, todas são agrupadas na salvação. Então, aqui este homem, com a sua família, os levava sempre diante do Senhor. Não é uma família perfeita, é uma família que havia poligamia. A poligamia, ela não era endossada por Deus. Deus não endossava a poligamia, mas a poligamia neste tempo estava normatizada. Era possível você ter duas mulheres, um homem ter duas mulheres. Por que era possível? Porque tinha que ter um filho homem para continuar a família. Se você tem a primeira mulher que é estéril, então é possível você ter uma concubina, alguém que simplesmente sirva para gerar filhos. Lembra da história de Abraão? Abraão era casado com Sara, Sara era estéril. O que Sara fez? Deu a sua escrava para gerar filhos para Abraão. Isso era possível na época, simplesmente porque senão a família ia morrer ali. Então, para continuar a família, tinha que ser um filho homem. Como era importante esse filho para Ana, né? Então ali ele tinha essas duas mulheres e ele piedosamente conduzia a sua família dentro das suas possibilidades de época. E meus irmãos, o quanto isso é importante para nós percebermos no tempo de hoje, o quanto temos sofrido como família diante de Deus, porque os homens estão cada vez mais diluídos em nosso tempo. O nosso tempo se esforça para destruir a figura paterna, a figura do homem, do macho, daquele que é o responsável pelo sustento e pela direção do lar, né? Hoje a nossa sociedade é muito mais matriarcal do que patriarcal. A mulher manda, né? E aquele que não acha isso está enganado, mais ou menos assim, né? Vai apanhar quando chegar em casa, né? Mas infelizmente essa é a mensagem do nosso tempo, contra as Escrituras. Contra as Escrituras. O certo que Deus, como Deus tratou, como Deus se relacionou com o povo, é através de uma sociedade, de uma família, que o homem é o responsável, que o homem é aquele que guia, que o homem é aquele que instrui, que o homem é aquele que conduz piedosamente a família. Aqui este homem é usado por Deus, este homem é separado por Deus do meio da bagunça do seu tempo, entre tantos que faziam o que lhe achavam bem, assim, faziam o que era melhor para a barriga deles. Havia um homem separado por Deus, que conduzia a sua família como Deus queria. Então, homens, se esforcem em conduzir a família de vocês como Deus quer, piedosamente. Nós é que somos os responsáveis diante de Deus
pela adoração do nosso lar, pela vida de piedade da nossa esposa, dos nossos filhos. É por isso que na igreja a liderança é masculina. Na igreja do Senhor a liderança não é feminina. E isso não é machismo, isso é proteção, isso é amor, né? Os homens é que são preparados para aguentar as pancadas da vida e proteger a mulher mais frágil. Nós é que temos as costas largas para aguentar as varadas da vida no lugar da nossa esposa, para que ela não precise passar por certas coisas. Este homem aprovou o voto da sua esposa, porque os maridos podiam, olha, se a esposa fazia um voto e o marido não concordasse, ele podia falar: mulher, você não precisa disso não, para com isso. Mas ele concordou com o voto de Ana, e assim o plano de Deus foi desenvolvido através da piedade dessa família. Em segundo lugar, havia nesta família uma mulher que, apesar das afrontas da sua rival, se colocava humilde diante do seu Senhor. Enquanto cada um fazia o que era melhor ao seu próprio alvitre, à sua própria consciência, esta Ana, que recebia a porção dupla do seu marido, colocava-se humildemente diante de Deus. Uma mulher piedosa. Deus atende a oração daqueles que o buscam, humildes e perseverantes. Ana era amada por Eucana. Ana era a mulher principal. Todas as provas aqui no texto do carinho que Eucana tinha por Ana mostram que ela era a mulher oficial e que Penina era apenas uma mulher para lhe conceder filhos. A porção dobrada do sacrifício era dada para Ana. O carinho, a própria Bíblia fala aqui que Eucana amava a Ana e não a Penina. Isso é meio estranho para nós ouvirmos hoje, mas é assim que funcionava essa família. Então, essa mulher que sofria por ser estéril, que sofria por saber que a continuidade da sua família seria dada por um herdeiro de uma outra mulher, se colocava humilde diante do Senhor. Ela podia ter outras situações, ela podia ter outras atitudes, ela podia fazer de outra forma, ela podia até matar essa Penina, ela podia ter expulsado ela da sua casa. Enfim, era um tempo onde não havia Deus sobre Israel, e as pessoas faziam aquilo que melhor era para eles. Mas essa mulher se colocou diante do Senhor e passou a orar diante de Deus naquele santuário. E quando ele estava demorando-se a orar perante o Senhor, diante do sacerdote Eli, ele passou a olhar os movimentos dos seus lábios, versículo 12. Portanto, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E Eli a teve por embriagada, e ali chamou a atenção daquela mulher e disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Meu Deus, se uma mulher hoje ouve uma advertência dessa de um pastor, ele está lascado. Ele pode ir embora, no outro dia, porque ele já não vai conseguir pastorear num lugar mais desse. Agora o sacerdote vira para aquela mulher e fala: você está bêbada essa hora da manhã? Se afaste dessa bebida, vai estragar a sua vida. E ela ouve aquela exortação dura, e permanece humilde. Não, Senhor, não é isso. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. E ele responde, ela continua: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Irmãos,
naquele momento ela recebe uma palavra profética do sacerdote. O sacerdote, como eu já havia falado comentando o texto de Hebreus, era aquele que fazia o culto acontecer. Ele pegava a oferta e a fazia agradável a Deus, porque submetia aos ritos. Então, aquele homem recebe aquela oração, ele vê, ouve o clamor daquela serva, a sinceridade do coração, e dá uma palavra de que Deus vai atender essa oração. Por isso ela recebe consolação imediata diante de Deus. Versículo 18: acha tua serva graça diante de ti, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela recebeu do Senhor uma confirmação, uma mulher humilde, uma mulher que faz o que as outras mulheres não estavam fazendo, uma mulher que se demora em oração, uma mulher que se coloca humilde, perseverante diante de Deus, uma mulher que se submete a uma dura exortação e permanece contrita, porque ela está ali com o objetivo de ser ouvida pelo seu Senhor. Quanto precisamos disso, homens e mulheres, o quanto precisamos de santa humildade, o quanto de como família precisamos nos portar humildes e perseverantes diante de Deus. É esse tipo de gente, de família, de igreja, que o Senhor Deus quer neste mundo. Pessoas humildes, pessoas responsáveis, pessoas perseverantes, pessoas que estão preocupadas em ser ouvidas diante de Deus, pessoas que se submetem, pessoas que têm um coração disposto. Famílias assim, são famílias que o Senhor constrói, mesmo no meio de uma geração perversa, perdida. É possível sim sermos fiéis, é possível sim permanecermos e sermos usados por Deus para que a sua obra aconteça. Essa é Ana, a mulher de Eucana, um homem piedoso, uma mulher piedosa. E para que essa mulher fosse atendida por Deus, ela faz um voto a Deus. Um voto a Deus. Eu confesso que eu tenho ainda dificuldade de entender esse voto, porque ela pede a Senhor: eu quero um menino, e ela, por esse menino orava eu. Ela vai dizer mais à frente, ela pede um menino, ela quer ser mãe, mas ela quer ser mãe de um menino, e depois de receber o menino, ela dá o menino para Deus, dá para Deus. Não é uma mãe que quer um menino e faz qualquer coisa para ter um menino para si eternamente, não é isso. É uma mãe que ora: Senhor, eu preciso de um filho, eu quero um filho, eu quero ser mãe, eu quero um filho. E depois que recebe aquele filho passa no máximo 3 anos com ela, e ela leva para Eli e fala: agora este meu filho é teu filho, e deixa o menino ali, Confesso que eu tenho dificuldades de entender como ela fez isso, como ela conseguiu fazer isso, mas eu vejo a mão poderosa de Deus em cuidar desta família e colocar esse santo propósito no coração desta mulher, para que a vontade de Deus aconteça e a libertação daquele povo venha florescer mais uma vez. Porque por essa família piedosa, por essa mulher humilde, através desse voto tão belo, nasce Samuel. Samuel é consagrado totalmente a Deus, num voto de nazireado. Ele será nazireu de Deus, ele só beberá água, ele não cortará mais o cabelo, e ele servirá
ao sacerdote Eli, para sempre, para sempre. Ele vai aprender a ser sacerdote e servir ali para sempre. E ela cumpre o seu voto. E nisso nós podemos aprender que Deus usa os pequeninos para começar grandes coisas. Grandes coisas. Às vezes a gente vai pensar em ler a Bíblia e encontrar grandes heróis surgindo poderosamente no meio do povo. Grandes Sansões. Mas aqui Deus levanta um menininho chamado Samuel. Um menininho, como uma criança dessa que saiu correndo aqui agora. Um menininho. E ele usa esse menino agora para ser o próximo libertador de Israel. Deus usa os pequeninos para começar grandes coisas. Esse menino, pelo qual Ana orava, e o Senhor concedeu, ele foi trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que ele viver. Versículo 28 do capítulo 1. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. E Ana faz um cântico maravilhoso que mostra que a sua consciência, que ela teve uma experiência tão grandiosa diante de Deus, e a sua consciência foi tomada pela soberania do Senhor. Ela declara o quanto Deus é soberano e cuida de todas as coisas. O Senhor tira a vida e dá, faz descer a sepultura e subir. Versículo 6. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa, o Senhor exalta, levanta do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei, e exalta o seu poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdócio Eli. Será que nós teríamos coragem disso, meus irmãos? De largar a nossa filhotinha, o nosso filhinho lá? Né? Que coisa fantástica que Deus fez com aquela família. Fantástica. Porque esse menino que foi desgarrado da sua família, tão novinho, 3, 4 anos, foi deixado ali, tornou-se o filho obediente que Eli deveria ter. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles serviam como sacerdotes ao Senhor. Versículo 3, do capítulo 1. Eles eram os filhos de Eli. Versículo 12 do capítulo 2. Eram filhos de Eli, filhos de Belial, filhos que desonravam a Deus, filhos idólatras, filhos perversos, não se importavam com o Senhor. Eles eram homens desobedientes, inescrupulosos, banais. Enquanto as pessoas levavam o sacrifício, as carnes, os bichos, os animais, para serem oferecidos para Deus, Ofni e Finéias se aproveitavam desordenadamente daquelas coisas. Eles, quando se cozia a carne na panela, eles iam com um tridente, com um garfo de 3 pontas, e ali enfiavam o garfo, e aquilo que saía pendurado no garfo, eles falavam que eram deles. As mulheres que iam lá desesperadas suplicar auxílio de Deus, eles as paparicavam, seduziam e se deitavam com elas. Eles eram homens perversos. Isso tudo na área do santuário de Deus. Eles eram homens que não obedeciam a Eli. Eles eram filhos desobedientes. E como Deus é tão bondoso e misericordioso, Ele levanta um filho de Eli, que Eli não tem, que não é de fato filho de Eli, para ser o filho obediente de Eli, para que o sacerdócio que agrada a Deus continuasse existindo em Israel. Eli já estava velho,
E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Capítulo 3, versículo 1 de Israel. Isso significava que Eli já estava perdendo a unção sacerdotal sobre ele. O povo jazia perdido diante de Deus, sem direção. Imagina se Deus não interferisse na história do seu povo e usasse esse pequenino para começar uma grande mudança na vida de Israel. Deus interfere naquela história, através daquela família piedosa, daquela família que teme a Deus, coloca um desejo no coração daquela mulher, ela faz um voto, e daquele voto é cumprido, e deste voto um menino é entregue ao sacerdote Eli, que vai assumir depois esse sacerdócio, porque os dois filhos de Ofni e Finéias, morrem numa batalha contra os filisteus. A arca é tomada e a glória do Senhor se esvai de Israel e Cabode, a glória do Senhor se esvai. Mas Samuel cresce, e Samuel é aquele que passa a julgar Israel de forma fidedigna, de forma fiel e humilde. E Samuel é usado por Deus para ungir a Saul como rei. Depois é usado por Deus para avisar para Saul que ele perdeu o reinado. Depois ele é usado por Deus para ungir a Davi, e depois para confirmar a dinastia de Davi para sempre. É um homem que foi um pilar da vontade de Deus para o seu povo num período de crise, que vem de uma família simples, piedosa, uma família igual a nossa família, igual a sua família. Às vezes a gente pensa, o que a minha família é diante de tudo isso? Na minha família não tem pastor, na minha família não tem presbítero, Deus jamais vai usar a minha família. Isso nem passa pela nossa cabeça, mas o que a Bíblia vai mostrando para a gente é que Deus usa exatamente essas coisas. Famílias simples, mas famílias que temem a Deus, são usadas por Ele, para que a sua vontade aconteça e a salvação seja oferecida para o seu povo. Pois o plano de Deus para o seu povo é afastar o seu povo dos seus pecados e rebeldias, e isso foi feito através de um sacerdote fiel, Samuel. E Samuel, meus queridos irmãos, nos remete a Cristo, o sumo sacerdote fiel, que nos liberta eficazmente dos nossos pecados. É por isso que nós lemos Hebreus capítulo 7. Porque Samuel é um tipo de Cristo. Cristo também não veio de um nascimento sobrenatural, milagroso. Cristo também não vem para ser um sacerdote para sempre. Então essa história de Samuel, quando você for ler essa história, é para você pensar na história de Cristo também, que é uma história que nos prepara para aquele sacerdote que virá mais à frente, para nos libertar totalmente dos nossos pecados, através também de uma família simples, José e Maria. Então não despreze a sua família, não despreze as suas responsabilidades diante de Deus, não despreze a sua vocação, homem, de ser chefe, de ser responsável, não despreze a sua vocação, mulher, de ser humilde, de ser perseverante, e de buscar constantemente ao Senhor. Não despreze, meu filho, minhas crianças, que Deus pode usá-los desde sua infância. Não despreze isso. Com poucos anos de idade, Samuel ouve a voz de Deus. Samuel, e Deus o acorda de manhã cedinho, Deus o acorda para falar com ele. A família é o tijolo que Deus constrói a igreja.
famílias piedosas são usadas por Deus. E através de famílias assim é que Deus faz a sua obra na sociedade. É através de famílias que se lançam aos cuidados do Senhor é que Deus opera a sua maravilha. Meus irmãos, as nossas famílias podem ser santas, mesmo que elas sejam cercadas de perversidade e infidelidade. Se sua família é uma família santa, você tem contribuído para a santidade e piedade da sua família? Nós devemos atuar de maneira santa em nossas funções familiares. Os maridos devem buscar uma liderança amorosa do lar. Não é tirania machista, não. É liderança amorosa, é condução. É condução da família sempre à adoração. Esse é o papel do marido. A mulher humilde deve seguir idoneamente, auxiliadoramente o seu marido. Além do mais, a oração deve ser o refúgio das nossas angústias. Ana podia ter ido muito bem para a bebida, de fato, para afogar as suas mágoas. Mas ela ia a Deus para que as suas angústias fossem atendidas. Deus vai sempre atender as nossas orações segundo o plano dele. E, mais uma aplicação, não é preciso ser adulto para fazer a obra de Deus. Desde novinhos, desde a tenra idade, podemos fazer a obra de Deus. As crianças desempenham sempre um papel importante no plano de Deus. Delas é o reino de Deus, delas é o reino dos céus. Elas são soldados do Senhor Jesus também, do Deus dos exércitos. E Cristo é o verdadeiro Salvador da família. Ele é o sacerdote que oferece o derradeiro sacrifício por todo o seu povo. E é verdade, pode ser que a nossa família não seja uma família tão piedosa assim. Pode ser que você, mulher, seja a única fonte de piedade na sua família. Pode ser que você, homem, seja a única fonte de piedade na sua família. Permaneça firme. Permaneça firme. Se é assim a sua realidade, permaneça firme. Busque a sua função e permaneça você fiel ao Senhor. Deus exalta o abatido, o humilde de espírito, aquele que se curva, aquele que teme, aquele que obedece. Deus usa para o bem do seu povo aqueles que se entregam, aqueles que estão de fato se curvando ao seu senhorio e soberania. E Cristo é o Salvador da nossa família. Cristo é o Salvador da nossa imperfeita família. É a Ele que nós devemos ir. É a Ele que nós devemos buscar. Ele é o nosso sumo sacerdote. Essa história toda nos faz pensar que nós precisamos de um sumo sacerdote sobre nós. Nós precisamos daquele que nos faz agradáveis diante de Deus. Como o povo de Israel precisava de um sacerdócio fiel para ser liberto da opressão em que ele estava inserido, nós hoje continuamos precisando de um sacerdote fiel. E não sou eu o sacerdote fiel, é Jesus, o nosso eterno e fiel e derradeiro último sacerdote, que está nos céus agora, sentado à destra de Deus. É a Ele que precisamos ir. É Ele que se fez o nosso sacerdote eterno. O sacerdócio dele é superior ao sacerdócio de Levi. Se você ler Hebreus, os capítulos 7, aí, 6, 7, você vai perceber isso claramente, que a Bíblia está dizendo isso para nós, que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Levi, que o sacerdócio de Cristo não teve fim, mas é eterno, que o sacerdócio de Cristo é único e perfeito. É dele que nós precisamos para sermos libertos da confusão dos nossos pecados. Da mesma forma que aquele povo foi liberto, através do ofício, da função, da profissão, do trabalho daquele sacerdote fiel chamado Samuel, nós hoje somos libertos eternamente e seguros pelo serviço, pelo ofício
do nosso sacerdócio eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador da nossa família. Ele é o Salvador da sua família. A sua família tem jeito em Cristo. Continue a orar, perseverar, a caminhar. Ele está conosco nessa caminhada. E é Ele que devemos ir. Por isso, nós vamos orar agora. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.